tem a ver quando falam que aquele artista fez sucesso porque ele fez pacto com o demônio? O que é isso? De onde vem isso? Cara, o pacto é um lance medieval. O pacto começou na Idade Média. Na Idade Média, a gente tem vários padres e monges estudando demonologia. Ou seja, o contato com demônios. É da Igreja Católica que vem isso, tá? O sistema mais famoso de contato com os demônios, que é a Goetia, é um sistema criado por padres. Eles estavam buscando... Porque o que acontecia? Antes da Igreja Católica, na Grécia, existiam as Goetes, que eram mulheres que eram contratadas para apaziguar os espíritos que acabaram de morrer. Então, tipo, sei lá, morreu meu pai, eu contratava uma Goete para ir no enterro, que não era enterro, mas para ir lá no rito fúnebre, e apaziguar o espírito dele. E isso era muito popular naquela época da Grécia. Quando entrou a Idade Média, as Goetes ainda funcionavam. Então a Idade Média começou a pesquisar esse contato com entes que não eram santos, que não era Deus, e chamaram esses caras de demônios. Por quê? Porque do grego, demon, quer dizer espírito. E aí os caras traduziram lá para a Idade Média demônio, né? E aí a Igreja Católica transformou em tudo aquilo que a gente conhece hoje. Nesse momento, começaram a surgir os pactos também, por causa das bruxas, né? Daquela galera que tinha um culto natural que era comum ela fazer acordo com as divindades da natureza para ter uma boa colheita, para ter isso, para ter aquilo. Então eles absorveram isso na forma dos pactos. O pacto nada mais seria do que um acordo que você faz com o espírito para ter certas benesses. E essas benesses geralmente eram individuais. Ou seja, eu não fazia um pacto para ser rico, no sentido de dinheiro cair no meu colo. Eu fazia um pacto para tocar guitarra pra caralho pra aí eu ser rico. Né? Era um conhecimento que era te dado. Uhum. Então, muitas vezes as pessoas falavam que encontravam com o demônio, aí o demônio te ensinava a tocar guitarra. Tem até uma opereta que é, sei lá, o som do diabo, alguma coisa assim, que foi o cara falando que ele fez um pacto e aí teve um sonho à noite que o diabo veio e tocou pra ele uma música, que aí quando ele acordou ele tentou reproduzir, só conseguiu reproduzir uma parte e tal. Então, o pacto vem daí. Agora, o que acontece? Do iluminismo para cá, a igreja começa a tentar demonizar as ordens, como eu falei, que estavam reclusas. E uma ordem em particular eram os Illuminates. Os Illuminates da Baviera. Esses Illuminates, ao contrário do que todo mundo pensa aí, eles eram antirreligiosos. Ou seja, eles eram uma ordem dedicada à antirreligiosidade. Eles batiam na igreja. Por isso, a igreja transformou esses caras em demônios. Né, em adoradores de demônio. Illuminati não acredita em demônio. Illuminatis não existem mais. Os Illuminatis da Baviera. O que existem hoje são certas ordens que têm graus chamado Illuminati. Tipo a maçonaria, por exemplo, tem o Cavaleiro Illuminati, acho que é o grau 17, não lembro o número agora. Enfim. Só que junta a teoria da conspiração que a igreja criou em torno dos Illuminatis, com várias pessoas fazendo sucesso e outras fracassando, e aí criou-se a lenda de que artista, para ser famoso, tem que ter um pacto com o demônio. Uhum. Mas nem todos é verdade. Hoje em dia tem alguns que são realmente, e eles aparecem na internet falando. Acho que a Lana Del Rey é bruxa, né? Tem uns que, não sei agora, eu posso estar falando besteira, mas tem uns que fazem mesmo músicas a respeito disso, inclusive. E eles são muito de boas em falar. Uhum. O satanismo em si, eu não conheço todas as ordens satânicas, e isso é um problema, porque cada ordem funciona de uma certa forma. Não dá pra você falar o satanismo. Dá pra você falar de algumas ordens satânicas em particular. Eu conheço o grão-mestre do satanismo paracientífico, que é o Jorge Flores, e eu posso falar porque não é uma ordem secreta, e conheço alguns outros grão-mestres de ordens satanistas. E nesses lugares, o pacto que existe é exatamente um acordo entre você e a divindade principal que eles acreditam de que você vai cumprir algumas coisas. Então, por exemplo, o satanista do paracientífico, ele é uma pessoa que ele vai ser rebelde o tempo todo. Ele vai ser Satã. Satã é o opositor. A palavra Satã quer dizer o opositor. Então ele vai se opor. Ele não vai ser sujeito a controle de outras pessoas, não vai ser sujeito a domínio de outras pessoas. Ele vai fazer o possível para ser independente sempre. É essas coisas que um satanista vai buscar. O pacto com o demônio, ele começa a pegar no Brasil mesmo por causa das religiões afro. E aqui eu não estou falando mal não, tá, gente? Mas a história do acordo com divindades... Ele pegou muito forte com a Umbanda, Candomblé, Quimbanda, Tambor de Mina, essas coisas todas, que é natural você fazer pacto lá. E o pacto nada mais é que um acordo
Então, tipo, guia, você me ajuda? Espírito, você me ajuda? Ajudo, beleza. Então eu te dou uma garrafa de pinga. Isso é um acordo, é um pacto. Mas não tem aquela coisa de vender a alma nessa terra e depois vai sofrer lá no além? Não tem, cara. Sabe por quê? Pensa só. Pra gente assumir esse ideal, a gente tem que assumir que o demônio é que nem a Igreja Católica fala que tem um inferno e o Satanás comandando, beleza? Uhum. Se você é um cara... Vamos se colocar no papel de Satã agora. Se você é um cara que domina um inferno inteiro de pessoas ali, que deve ter Platão, Sócrates, Átila, o Uno, deve ter uns caras muito pica. O que ele vai querer com a sua alma, velho? Olha porra nenhuma. Mas se ele me transformar, tipo, num Jimi Hendrix, por exemplo. Porque o cara que tá lá... Aí ele pega um outro anjo caído qualquer, velho. Mas o cara que tá no inferno com ele, tipo um Platão, se o Platão vendeu a alma pra ele, pra ser o Platão aqui, agora ele tá lá sob controle. Não, porque o Platão é antes de Cristo, mas, tipo, antes Putz, dessa história toda. Foda ser burro, eu não sei. Aí eu sempre perco. Que merda. Não, mas